Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro, mais uma vez que aqui estamos, para mais um estudo, para que possamos aprender juntos os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos também à equipe espiritual que nos acompanham sempre, nos orientando nessa divulgação da doutrina espírita, da palavra de Jesus. Estamos trazendo hoje então esse tema renascimento. Quando se fala em reencarnação, muitas pessoas, é lógico que os não espíritas ainda têm muita dúvida, mas se formos aí recorrer à Bíblia, onde todas as religiões cristãs recorrem para fazer suas consultas, mas nós vamos ver que lá no Antigo Testamento é falado sobre, não com a palavra reencarnação, mas da imortalidade da alma, e que a alma, ao sair deste corpo, retorna para o mundo espiritual e depois volta a viver. Por exemplo, lá no Evangelho de Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 26, versículo 19, ele diz o seguinte: aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Ora, está lá no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, O que vamos entender disto? Aqueles que do vosso povo morreram, todos que morreram, viverão novamente. O que é viver novamente? É ter uma outra existência, Os que estavam mortos, vocês já morreram, ao redor de mim, ressuscitarão, voltarão num corpo, para prosseguir então o nosso desenvolvimento, nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Também no Antigo Testamento, o Jó, quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei na vida novamente. Olha, está tão claro no Antigo Testamento, não está? Quando o homem morre, continua vivo. Ou seja, quando nós desencarnamos, o Espiritismo nos trouxe esse conhecimento da desencarnação. Quando nós desencarnamos, o Espírito continua vivo. Ao acabar os dias da minha existência terrena, esperarei. Quando nós desencarnamos, nós vamos para onde? Para o mundo espiritual. Aguardar o quê? Há uma nova oportunidade, como eu disse, pois voltarei à vida novamente. Ou seja, no Antigo Testamento não tem dúvida. Tem outras passagens, Mas isso aqui foi separado por Allan Kardec e está no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Novo Testamento, será que tem também? É lógico que tem. Reencarnação no Novo Testamento. Está lá em Mateus 16, 13 e 14. Jesus então fez a pergunta para eles, para os seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus se reportava ao Filho do Homem para se igualar ali à humanidade. Quem dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram, os discípulos: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas todos eles já haviam morrido. Então as pessoas estavam dizendo que Jesus seria algum daqueles profetas. Ele estava falando de quê? De reencarnação. Também, e chegou a Herodes a notícia de tudo que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Eles estavam falando de quê?
de reencarnação, que aquele espírito era algum daqueles profetas. Tá? O Herodes ficou muito perturbado, mas como? Como pode ser João Batista se eu mesmo o decapitei, mandei decapitar? Então não pode. Então ele criou uma grande confusão, tá, na cabeça das pessoas. Também o Evangelho de Mateus, por que dizem os escribas que Elias virá primeiro? Ou seja, os escribas então sempre falavam, né, que Elias viriam primeiro. Então por que dizem os escribas que Elias virá primeiro? Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir, ou seja, ainda vai reencarnar, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Que dúvida ainda tem disso aí? Os leitores da Bíblia. Não é? Então, neste momento em que Jesus respondeu para os discípulos, eles entenderam que Jesus estava falando: o Elias já reencarnou, ele reencarnou com o nome de João, e vocês decapitaram, mas ele ainda voltará, ou seja, ainda vai reencarnar de novo. Só faltou usar a palavra reencarnação, que essa palavra foi criada por Allan Kardec na codificação espírita, devido a tantas pesquisas, tantos estudos, tanto análise que o codificador fez, tá? Então criou essa palavra, reencarnação, voltar à carne, voltar em outro corpo específico para aquele espírito, específico para a necessidade de uma nova existência daquele espírito. Ressurreição e reencarnação designavam por ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. Então eles usavam a palavra o quê? De ressurreição. Muitos acreditavam que o espírito voltavam. Até hoje, ainda na região da Índia, toda aquela região da Ásia ali, eles acreditam que o espírito imortal, lógico, ele retorna, pode retornar no corpo de um animal. O que o Espiritismo prova que isso é impossível. Tá? Daí então criaram ali os maomés, né? Criando ali embalsamamento, né? Embalsamava com a esperança de quê? De que aquele espírito imortal pudesse retornar e encontrar aquele corpo intacto. Então isso aí é o que? Isso é o conhecimento que tinha na época, mas já tinha o conhecimento da imortalidade da alma. Se a alma é imortal, ou seja, desce esse corpo e depois, e daí? Qual é a providência divina para a nossa melhora espiritual, para o nosso crescimento espiritual? Ressurreição, suposto retorno na vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser impossível, porque os elementos desse corpo estão desintegrados na natureza. Então isso aí está comprovadamente, totalmente impossível o espírito retornar naquele mesmo corpo que ele habitara uma vez, né? A própria ciência não permite. O que é reencarnação? É o retorno da alma ou espírito na vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Com o que se desintegrou. Muito bonita essa palavrinha, desintegrou, porque nem o nosso corpo físico não vai acabar, ele vai desintegrar. São os gases que retornarão à natureza e irão formar outros corpos orgânicos. Por isso então, desintegra, nosso corpo será desintegrado, espalhado, retornando à natureza, onde irá formar outros corpos orgânicos. Nas considerações de Allan Kardec, não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara. Então, Allan Kardec, chegando a essa conclusão,
como falamos no início da nossa fala aqui, os profetas já falavam, não usar a palavra reencarnação, mas falaram de uma maneira muito clara do retorno ao Espírito numa nova existência. Negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Podemos chamar a reencarnação de quê? De justiça divina. Se não tivesse a justiça divina, o que seria de nós? Qual é a outra oportunidade que teríamos para o nosso progresso moral? Qual será a outra oportunidade, se não for a reencarnação, o retorno a um outro corpo, formatado exclusivamente de acordo com a necessidade de cada um de nós? A esse entendimento do ponto de vista religioso, acrescenta-se o do ponto de vista filosófico, as provas que resultam da observação dos fatos. A ciência já vem comprovando, tá, a imortalidade da alma e também da reencarnação. Então já não tem mais como negar a reencarnação. Porque quando a ciência prova, não tem como negar a ciência. A gente colocou aquela foto lá, tá? Isso aí é um casal. A gente pesquisando na internet vai encontrar muitas provas científicas da reencarnação, tá? Quem tiver curiosidade depois aí, só digitar lá no YouTube ou no Google, provas científicas da reencarnação, que vai encontrar uma grande quantidade de pesquisas. A gente separou essa aí, deste casal da Índia, com esse garoto que está no braço do pai. Ele com 6 anos de idade, tá? Mas desde os 2 anos de idade, ele já falava, o meu nome é tal, 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 falava outro nome. Eu nasci numa cidade tal, que ficava, uma outra cidade ficava a 60 quilômetros de distância daquela que eles estavam habitando. E ele falava, meus pais chamavam, minha mãe, meu pai chamava assim, 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 assim. Tá? Eu cursava o 9º ano quando fui atropelado por um carro, estava de bicicleta, e então meus cadernos ficaram manchados com meu sangue. Relatou tudo, e aquilo deixou o pai dele, tá, assim, completamente interessado em ver, porque ele não estava entendendo nada daqueles relatos de uma criança de 6 anos. Então o pai dele resolveu a ir nesta cidade para pesquisar. Cidade pequena, chegou lá então, encontrou realmente, tá, uma família que tinha um senhor, tá, e uma senhora com os nomes que a criança estava falando, que eram filhos deles. Conversando com aquela família, com aquele casal, eles disseram, sim, nós tínhamos um filho sim com esse nome. E ele morreu atropelado realmente de um carro, tá? E eles pegaram os cadernos que eles estavam guardando lá e realmente estava manchado com sangue. Tá? E tinha 30 rúbias, dinheiro deles lá. Confirmaram também que tinha esse valor dentro dos cadernos dele. Tá certo? Então aquilo ficou o quê? Comprovadamente, cientificamente, tá, da reencarnação. Aí um professor também se interessou muito, viu aquele noticiário nos jornais da Índia e ficou interessado e partiu para as pesquisas também dessa criança. E sabe o que esse professor descobriu? Que até a caligrafia da criança, tá, nessa atual reencarnação, era idêntica à caligrafia do outro que havia já desencarnado. Então a ciência já comprovou, tem vários estudos, tá, comprovadamente não tem como ninguém mais negar a reencarnação. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade. Acreditando ou não, todos já reencarnaram e todos ainda irão reencarnar. Acreditando ou não, querendo ou não. Isso aí o ser humano, o ser espiritual, já traz aí do germe da sua alma.
Quantas pessoas de outras crenças que falam, na próxima encarnação eu quero vir assim, assim, assim. Ou na encarnação passada, talvez eu fui isso, isso, isso. A gente ouve muito isso, né? É porque o ser espiritual já traz realmente em sua natureza esse conhecimento das várias ocupações em corpos diferentes. O ser humano recupera e recicla tudo para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade, pois, supor que o espírito, criação de Deus, não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem, da reencarnação. Sem uma comparação que o espírito André Luiz faz para nós. Se o ser humano hoje, então, está bem avançado, né, a reciclagem de coisas, de alumínio, de papel, tantas coisas reciclando, por que então não podemos reciclarmos através da reencarnação, modificarmos através da reencarnação, prepararmos uma vida nova? Esse diálogo também é muito bonito e muito claro, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia, tá? Separado por Allan Kardec da Bíblia. Diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um grande fariseu, doutor da lei. Então todos falam que os fariseus eram os perseguidores, né? Aí já começa a generalizar. Os fariseus eram os grandes perseguidores de Jesus. Nem todos. Tá? Nicodemos era um deles que admirava Jesus. E ele tinha ansiedade, desejo de conversar com Jesus, tirar algumas dúvidas com Jesus. E certa vez então ele procurou Jesus por passagem em Jerusalém, e ele procurou por Jesus à noite. Por que ele foi procurar Jesus à noite? Devido ao tamanho orgulho, para que não fosse visto, né, pelos outros judeus incrédulos, pelos fariseus. Ele foi à noite, né, tranquilinho ali, olhando, né, pelos cantos, certamente, para não ser visto, encontrar com o mestre. Então, quando ele se viu frente ao mestre, ele então disse: Rabi, que quer dizer mestre, senhor, sabedor, né? Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se não estiver com ele. Então esse início de conversa do Nicodemos com Jesus, já foi exaltando Jesus, já considerando ele realmente como um mestre, como um grande sabedor, vindo de Deus, com tanta sabedoria. Jesus respondeu-lhe: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos ficou ali, né, abismado com aquele grande ensinamento, porque o Nicodemos queria saber o que devemos fazer para entrar no reino de Deus. Que é o reino de Deus? Reino da felicidade, da verdadeira felicidade, da pureza de coração. Então Jesus respondeu para ela: era necessário nascer de novo. Mas ele ficou completamente ali engasgado com aquilo, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer? Ele já estava comprando conversa, né? Ele estava com perturbação realmente de tamanho ensinamento, de grandeza de ensinamento. Respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito: deveis nascer de novo. Ora, mais uma vez Jesus sendo claríssimo, colocando para Nicodemos duas condições para ver o reino de Deus.
duas condições para sermos felizes: nascer da carne, nascer da água. Olha, o que é nascido da carne é carne. Esse corpo nasceu da carne, não é isso? O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascer do Espírito? A nossa evolução, a nossa reforma íntima, o nosso crescimento espiritual. Não te admiro ter dito, devereis nascer de novo. Ele colocou duas condições de renascimento. Duas, quais são? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá? Se alguém não nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, então para entrar no reino de Deus, para sermos felizes, nós temos que nascer da água. Sem água não há vida. Nós fomos gerados na água, no ventre de nossas mães. Não é isso? Tá? Nascemos da água, da carne, tá certo? Tá? Então essa parte material. E a outra condição que Jesus colocou para ganharmos o reino de Deus: nascer do Espírito. Mas o que é nascer do Espírito? É a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa reforma íntima. A palavra de Jesus a Nicodemos foi clara: a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. À luz da reencarnação, nós entendemos todas as aflições que nós passamos. De uma forma ou de outra, o resgate vem em nossas mãos. Tá? Ou através de adoção, ou através de receber em nossos lares aqueles que nós precisamos. Esta foto que nós colocamos aí é lá do livro E a Vida Continua, do Espírito André Luiz. Esse bebezinho que está sendo entregue para essa mulher, ele está sendo doado. Ele está sendo doado na maternidade do hospital. Ela deu à luz e está doando essa criancinha para essa senhora. Esse senhor de colete preto está abraçado, a senhora está pegando a criança, foi assassino dessa criança aí, ó. Tá certo? Eram amigos, caçadores. Mas ele estava interessado na mulher do amigo, matou o amigo. Aí então o amigo ficou, né? Foi lá morar com a sua esposa. E o que desencarnou ficou de que maneira no plano espiritual? Um ódio, sentimento de vingança, tá certo? E ele foi descoberto pela sua própria filha, que já havia desencarnada. É aquela mocinha lá, ó, Evelina. Ele foi descoberto, encontrado por ela, em situação muito precária. Então ela, né, com as amizades espirituais que ela já tinha na colônia, levou o pai dela para tratamento, descobriu tudo o ocorrido. Disse: olha, qual é o remédio? Reencarnação. Nem esperou outra reencarnação, nem esperou os outros desencarnarem, passaram ali décadas ou séculos. Foi naquela reencarnação mesmo. Mas de que maneira? A mãe dela, essa aqui, ó, é mãe dessa aqui. A mãe dela estava de idade, não tinha desencarnado ainda, morando com o assassino do pai dela. Tá certo? Então ela que programou tudo no plano espiritual. Programou o quê? Que a mãe dela sentisse o desejo de fazer caridade. Ela conversou com o marido dela, né, o segundo marido, disse: olha, a gente não tem filho, tem que ir fazendo tantos bens, nós precisamos adotar uma criança para deixar de herança. Isso aí é intuição da própria filha desencarnada. E ela então, percebendo aquela intuição, e foi fazer caridade. Encontrou um lar paupérrimo. Um casal que já tinha uns 3 ou 4 filhos, o homem doente com tuberculose,
paupérrimo. É esse lar que eu vou ajudar. Tá certo? É esse lar que eu vou ajudar. E com isso, então, no plano espiritual, combinou com um casal paupérrimo se eles queriam aceitar mais uma criança. Né? Ah, mas que maneira? Não, vocês não se preocupam, não. Vocês querem mais uma criança? Aí depois de tudo combinado, nós queremos sim. Então ela engravidou. Quando ela engravidou, logo o marido dela morreu. Estava muito doente, muito pobre. Tá? E a mãe da Avelina, essa aqui, ó, muito caridosa, intuída pela filha, encontrou aquele lar com aquelas 3 crianças, mulher grávida. O que ela fez? Levou tudo para a casa dela. Só levo vocês tudo para minha casa. Tá certo? E aquela criança nasceu e logo em seguida a mãe morreu também. Muito doente, muito pobre, morreu. Para quem ficou aquela criança? Né? Para essa aqui, ó, foi marido dela. Ela não desencarnou ainda não, estava lá, recebendo seu ex-marido. E quem matou ele foi esse aqui. Como seria esse lar? Se a criança iria ter uma mãe de criação, que foi sua esposa, naquela mesma encarnação. Tá certo? E um padrasto que foi quem tirou sua vida. Como seria aquele lar? Então, olha, sem a reencarnação, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. A enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Se eu estou com uma grande enfermidade, à toa não é. O acaso não existe. Tá? Então é a reencarnação corrigindo essa enfermidade. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Estou em confusão mental, em aflição, ansiedade, muito conflito comigo mesmo. É a reencarnação funcionando. O que eu fiz no passado? Família exigente é a reencarnação aproximando, perdoando, amando, reconciliando as coisas do passado. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Aqui ninguém tem parente antipático, né? Todo mundo bonzinho, não é isso? É a reencarnação reconciliando. Então não vamos fugir desse parente antipático, não, pelo contrário, né? Vamos reconciliar. Não é à toa que estamos junto com parentes, como familiar, como parentela. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Olha, né? Se alguém tem filho aí que está dando tanto problema, que eu fiz para ele no passado. Olha, Deus é bom demais, que não deixa a gente lembrar de nada, né? Se a gente lembrar, vocês imaginam a confusão que ia ser em cada lar. Mais confusão ainda. Tá certo? Olha a bendita doutrina espírita aí nos alertando para tudo isto. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Ah, eu vou separar que eu não aguento mais. Não dá mais, já deu o que tinha que dar. Não é isso que a gente ouve? Terminou, acabou tudo. Não deu certo, achei que ia dar certo, mas não deu certo. Olha, isso tudo é imaginação errada, tá? Deu tudo certo. A nossa vida é um ciclo. Tá certo? Quando fala assim, ah, não deu certo, eu separei. Até aquele momento, deu certo. Fechou-se um ciclo. Tá? Fechou-se um ciclo. Até aquele momento deu certo. Tá? Aí então depois, em futuras reencarnações, vai começar um outro ciclo. Um pode ver filho do outro, tá? Mãe do outro, pai do outro. A lei de Deus é assim que funciona.
Nós temos que aprender a amar, a reconciliar, custe o que custar. Doa onde doer. Tá? Nós temos que aprender a reconciliar com os nossos adversários. Jesus não disse: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Olha a sabedoria do mestre, né? Reconcilie com o vosso adversário enquanto está convivendo com ele, para a gente não postergar para a próxima existência, tá? Então, quando a gente vê, separou, não deu certo, vamos separar porque não dá certo. Deu certo, até aquele momento deu certo. Fechou um ciclo. Aí vamos preparar um novo ciclo em outras reencarnações. Convivência difícil é a reencarnação ensinando. Eu não suporto fulano, eu não suporto ciclano. Tem que suportar, tá? É a reencarnação ensinando o porquê que nós estamos convivendo com os amigos antipáticos. Eu também sou antipático para o outro. É assim que nós vamos aprendendo, tá? A perdoar, a amar, a respeitar. Vida apertada é a reencarnação agindo. Então, tudo que nós passamos, André Luiz colocou uma lista pequena, né? Mas só para nos alertar. Mas tudo que nós passamos é a reencarnação funcionando a nosso benefício. Tudo, tá? É a reencarnação funcionando a nosso benefício. A vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. Então, quando eu foco somente o bem, eu tenho que fazer o bem, porque aí eu penso na lei de causa e efeito. Não é isso? Se eu fizer o mal, eu vou receber, vou colher também a mesma coisa. Se eu fizer o bem, eu também vou colher a mesma coisa. Tá certo? Observe o esforço de renovação íntima para não perder tempo no aprendizado da evolução. Conserve a calma e haja com brandura. Aí todo mundo pensa: mas isso é difícil demais da conta. É difícil. Ninguém está falando que é fácil. É difícil. Mas é este caminho que nós vamos encontrar, tá, a nossa salvação. Cultive a paciência e tenha compreensão. Olha, se eu não passar a compreender a deficiência do outro, como é que eu vou desenvolver a minha paciência? Então nós temos que ter paciência, tolerância. Assim como nós queremos que o outro também tenha paciência e tolerância conosco. Nós não somos santos, nós não somos espíritos evoluídos, superiores. Tá? Então nós queremos, desejamos que as pessoas tenham paciência conosco, com as nossas inferioridades, com a nossa agitação, com a nossa, como se diz, falta de educação. Tem momento que a gente extrapola mesmo. E a gente quer que a pessoa tenha paciência. Então, se eu quero, por que eu não posso ter paciência também com o outro? Tolerância com o outro. Alimente a esperança e espalhe a caridade. O que é alimentar a esperança? Nós somos seres imortais. Fomos criados para evoluirmos e se alimentar a esperança. E essa evolução de cada um está nas mãos de cada um, na consciência de cada um. O que eu devo fazer para melhorar? A consciência vai dizer tudo. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada em nossa consciência. É só consultar a consciência, que vai ouvir, né? As leis de Deus já está gravada em nós. Sustente o perdão e ajude o próximo. Perdoar, mas é perdoar para valer, não é só de palavrinha, não. É buscar realmente ter um sentimento de compaixão, de misericórdia, principalmente por aqueles que nos ofendem. Fique na indulgência e exercite a bondade. O que é indulgência? É não ficar observando o erro do outro. Da mesma forma, se eu não quero que ninguém fique observando os meus defeitos, então também eu não devo ficar observando o defeito do outro, a falha do outro.
e exercitar na bondade. Ser bom para todos, benevolente para todos. Não é essa a verdadeira caridade, conforme entendi Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Busca o estudo nobre e siga a lição do bem. Olha, as obras espíritas é um estudo nobre. Você pega o Evangelho, as obras básicas, as obras do próprio André Luiz, de Emmanuel e tantos outros, né? As obras psicografadas aí de Valteira Franco, Joana de Ângeles. Mas daí, eu leio, acho bonito, me emociono, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou me esforçando para seguir essas orientações desses nobres espíritos que sacrificam por amor a nós? Devemos muito pensar isso, eu penso muito nisso, tá? O sacrifício que esses grandes espíritos têm, porque eles nos amam. E eles esperam, a retribuição que eles esperam é um esforço de nossa parte para seguir os seus conselhos. Isso que eles esperam de nós. Trabalhe honestamente e persista na disciplina. Honestidade em todo o sentido da nossa vida, em toda posição, em todos os negócios da nossa vida. É honestidade. E persistir na disciplina, no equilíbrio emocional. Adote a humildade e se fortaleça na fé. Buscar então a ser mais humildes, mais simples de coração. Como disse Jesus, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então nós temos que exercitar diariamente essa humildade em nossos sentimentos. Semeie a tolerância e conduza na paz. Já falamos de tolerância aqui, né? Ampare-se no amor e entenda sempre. Essa sementinha do amor já está plantada dentro de cada um de nós. Cada um de nós já tem a sementinha do amor. Está faltando é o quê? Adubar, regar essa sementinha para dar bons frutos. Quando a gente planta a semente para dar uma boa árvore, bons frutos, a gente não tem que ter cuidado? Aguar, podar, né? Eliminar as pragas. E quais são as nossas pragas? Né? A vaidade, a prepotência, o orgulho, né? A inveja, a mentira, são as pragas, tá? Que tomou conta dessa sementinha chamada amor. E nós temos aí um desânimo para combater essas pragas. Mas para matar as formigas que vai no jardim, a gente vai correndo, né? Vai na loja distante, compra lá o veneno para a formiga e soca nas formiguinhas ali. Tá certo? Vamos pensar nisso. Você não tem dúvida quanto ao objetivo da reencarnação, mas é importante analisar o que tem feito da oportunidade de nascer de novo. Acreditamos em reencarnação? Temos dúvida? Não. Acredito eu que ninguém aqui tem dúvida ainda quanto à reencarnação. Mas o que temos feito em cada oportunidade dada para nós? O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 56, nos coloca assim, ó: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Olha o quanto que esses espíritos gostam de nós, nos amam. Nós temos 365 oportunidades por ano para nascermos de novo. Lembra lá da palavra de Jesus com Nicodemos?
necessário nascer da carne e do Espírito. Duas condições, né? Para vermos o reino de Deus. Nascer da carne, estamos aqui. E nascer do Espírito, a nossa renovação. É aproveitamento, tá, do renascimento da carne e fazer renascer o Espírito. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Prisão no passado gera tristeza. Se você foca no futuro, tá, vai gerar ansiedade. E no momento? No entanto, nós não temos que ficar presos no futuro, no passado, porque quando a gente retorna o nosso pensamento ao passado, na maioria das vezes nós vamos recordar de coisas negativas. Pode tentar aí, pensar aí o que fizemos no início desse mês. 90% das coisas nós vamos pensar nas coisas negativas, que vêm em nossa memória, que vai despontar em nossas lembranças. E nessa existência, aí já começa, né? Pensando. Aí a gente começa a pensar somente em coisas negativas. Então, prisão no passado gera tristeza, porque a gente começa a recordar as coisas ruins e começa a ficar triste, tá? Aí cai num desânimo, aí a gente perde o momento atual, o momento agora, para trabalhar agora. Se você projeta um futuro, quando a gente projeta para um futuro, a gente projeta, muitas vezes, das coisas que projetamos, são coisas que nós não vamos conseguir nessa reencarnação. A maioria das coisas que nós projetamos para o futuro, nós não vamos conseguir nessa reencarnação, de tantas coisas boas que nós projetamos. Tá? Isso aí também pode gerar tristeza, ansiedade, cair em depressão. Tá certo? Então tudo, prisão no passado pode gerar uma depressão e você ficar então ansioso com o futuro, vai criar também uma depressão. Porque vai chegando, você projeta tanta coisa boa que você não vai conseguir nessa encarnação. Pode cair numa depressão. E a gente está perdendo um grande momento. Qual é o grande momento? Agora. Hoje. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Cada hora que surge. A cada instante da nossa vida. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Vamos sair daqui todos abraçados, sorrindo um para o outro, encontrar com os nossos familiares, chegar em casa, cada um vai chegar em casa hoje, encontrar o familiar que não veio aqui e abraçar. Eu te amo. Vamos prometer isso? Eles vão ficar meio assustados, porque a palavra amor, quando Jesus usou a palavra amor, assustou. Então vamos chegar em nossa casa hoje, tá? Vamos dar surpresa para o nosso familiar, vamos abraçá-los. Eu te amo. Principalmente aqueles um pouquinho desafetos. Eu te amo. A gente começa a quebrar laços negativos. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas se a gente não tiver a coragem moral para fazer, coragem moral. O que diz coragem moral? Porque eu vou combater o meu orgulho, a minha arrogância. Se a gente não iniciar, tá? Nós não vamos caminhar. Entretanto, o melhor antídoto contra os toques da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem, principalmente com as pessoas que ainda não nos compreendem. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides assertivo do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer da carne e nascer do Espírito são duas condições para ver o reino de Deus que o Mestre deixou para nós.
Pense nisso, renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Muita paz, que Jesus nos ampare. Vamos fazer isso hoje, tá? Vamos chegar em nossa casa, dar um abraço em todos que ficaram lá, em todos, e dizer: eu te amo e eu amo vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meus irmãos, entendemos essa fala do nosso irmão sempre, comparando as sereias da diplomacia, nos alertando, nossos lares estão sendo arrastados por muito mais pouco do que imaginamos. Que é falta de amor, de compreensão da nossa parte. Jesus, que nós tínhamos que sofrer na cara, em termos de humilhação, de dor, Jesus já fez por nós. Agora nós é essa realização. E a oficina, melhor do que a do ambiente doméstico, não existe. O nosso problema, meus irmãos, não é a mansão e nem a mansão. Os nossos problemas, desafios, está no que nosso irmão muito bem colocou. É esse reencontro que nós temos dos desencontros e dos encontros pelos acidentes que nós estamos vivendo hoje. Nós olhamos a pessoa, se nós sentimos aquela atração física no cérebro, se for uma pessoa que está ali mendigando uma palavra da nossa parte, nós mudamos a direção dos nossos sentimentos. Meus irmãos, é agora, não é hoje, não. É agora que nós temos que nos redirecionar. É a razão da reencarnação. É para refazer, reparar, resistir e reconstruir o que nós destruímos nos dias de hoje. Então, vale a pena, meus irmãos, nós aprofundarmos mais no Evangelho de Jesus, nas suas propostas, porque voltar, reencarnar, para dar continuidade em situação mais difícil do que esta, meus irmãos, a razão jamais nos permite esses equívocos. Nós estamos no século XXI, eu gosto de repetir isso, que nós espíritos já temos a maioridade, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Não tem como terceirizar a responsabilidade para outros, nem para o filho, nem para o pai, nem para o irmão, nem para o irmão. E Jesus nos ampara, nos ilumine, e nós, com esse sentimento de muita gratidão, quero que vocês juntem-se a mim em espírito, vibrações, com muito amor, para que possamos agradecer ao nosso irmão Vicente, e esse abraço, irmão Vicente, extensivo a toda a sua família. E somos nós também, por favor. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. E vou te cobrar essas lâminas, viu? Essa ficou no século. Obrigado, gente. Abraço.